Obrigada, querida. Paz do Senhor, querida igreja. Com muita alegria que estamos aqui nessa noite. Tremendo. Ver esse povo animado. Glória a Deus. E a gente tendo que... A gente sabe que isso aqui é uma casa de profeta, que Deus fala de forma forte. E é um compromisso muito sério, né? Que eu tenho diante de Deus e da igreja, do povo do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na epístola de João. Aleluia. Vamos ler um versículozinho. Depois você pode estar sentado. João capítulo 1. Nós estamos hoje diante da ceia do Senhor. Vamos estar aqui diante desse ato tão sério, não é? Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder fazer parte, de sentar à mesa com o Senhor. E eu imagino, todas as vezes que eu participo da ceia, eu imagino aquela mesa com os discípulos. E eu. Há 56 anos. Há 56 anos, quando eu chego para cear, me desculpe o egoísmo, mas eu me sinto literalmente ali no meio deles. Que fui chamada, como você. Então é um momento de muita seriedade para mim. Muita. Porque eu reconheço quem eu sou. E eu fico pensando que quando Jesus disse assim, o que me trai está aqui, sentado comigo, comendo comigo, pegando do pão comigo. E aí eu fico em desespero, sabe? Porque qual é a diferença da Luciene para Judas? Então, é desesperador. Para mim de verdade. E aí eu tenho que fazer um balanço rápido, né? Rápido. Porque se por acaso eu estiver traindo ele como Judas estava, eu tenho que ter um tempinho para me arrepender antes de pegar no pão, que é o corpo dele partido por mim. Então eu chego assim, ofegante, trêmula, porque eu não sou melhor que Judas. A diferença da Luciene para Judas é que ele não puxou a ficha dele. Alguém teria que trair. E se alguém ainda tiver que trair hoje, que não seja eu. Então eu tenho um tempo de puxar. Desculpe, esse culto maravilhoso aqui, dá vontade de ficar nesse clima aqui, mas eu preciso compartilhar isso com você, porque o meu coração está assim, minhas mãos estão geladas, porque eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso ter esse sentimento, que é a realidade, não tem como eu fugir disso, não é? Não tem como fugir disso. Então, é assim que eu quero te convidar para a gente ler aqui. Carta de João, aqui, capítulo 1. Eu vou ler um versículo, depois a gente continua aqui lendo mais. Que diz assim, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Deixa eu ler mais o 10, que diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pode se sentar.
Por isso que eu falei um pouquinho, porque depois de tanta glória, tanta maravilha, tanta coisa, eu vou chegar eu dizendo, confessa pecado, vou falar para o pastor lá no final, o que é isso que você arrumou para nós? Então eu dei essa prévia do meu coração, do meu sentimento. E hoje à tarde, quando eu já venho, claro, a gente vem girando no coração, a gente até sabe para que lado que vai, mas na hora que sentei mesmo, eu confesso a você que eu tremia tanto, que eu percebi que eu estava escrevendo coisas que depois eu não iria conseguir ler. Estava horrível. E eu não estou falando isso para te comover. Isso aqui é uma igreja muito séria e verdadeira, e o pastor Alex é muito transparente. Mas é porque há o peso de Deus em nós. Há o peso de Deus em nós. E Deus tem me chamado, irmãos. Deus tem me chamado com uma missão bastante árdua. Ele tem colocado um cajado na minha mão. E ele colocou e... O que eu vou falar para ele? Não quero isso? E ele tem me dado uma responsabilidade. Nos últimos anos eu aceitei a Jesus, eu conheci de Jesus em 1970. Vai, fala. Oh, como ele é velha. 1970, a maioria não tinha nascido. Pois é, eu já tinha... Foi quando eu recebi a informação de quem era Jesus, de quanto ele me amava, de quanto ele estava disposto a me levar para morar no céu por uma eternidade. E desde então eu me decidi a estar com ele. E não dá para dizer não para ele, né? É claro que às vezes dá assim aquele momento de bobeira, eu digo não, mas rapidamente eu caio em mim e dou meia volta, vamos ver. Não, senhor, desculpa aí, foi mal. Vai ser isso que o senhor quer. Então ele tem colocado no meu coração e uma direção de falar para a igreja de uma forma bem assim, fala para o povo que eu estou voltando, conserta rápido, porque eu estou voltando. E ele tem me ordenado a preparar, a falar para o povo, para que se preparem para este grande e terrível dia que está se aproximando. Então, a minha fala vai nessa direção sempre, ainda que eu queira falar outra coisa. Esta é a missão que o Senhor me deu. Amém? Então diz para nós aqui, o apóstolo já no finalzinho da sua vida, o apóstolo do amor, que lindo isso. Ele vem e traz essa palavra para nós. Ele está falando do pecado, ele está falando da confissão, está falando do perdão. Que é o cristianismo, né? Cristianismo é esse. A gente se depara com a santidade de Deus, com quem Ele é. A gente reconhece o amor dele em seu Filho Jesus. E nos resta o quê? Nos examinarmos, confessarmos os nossos pecados e receber o perdão dele, que já é certo para quem se aproxima dele com confissão de pecado. A irmã Luciane fala de pecado, irmãos, porque na verdade, todos os dias, eu disse todos os dias, nós temos de que nos arrepender. Todos os dias. Por quê? Porque fomos formados em pecado, não é? Não era para ser assim quando Deus criou Adão. Mas, por causa do pecado que entrou através da desobediência, nós nos tornamos assim, pecadores, querendo ou não. E foi o que eu li aqui no versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então não é o nosso caso, glória a Deus por isso. Porque
o evangelho, a proposta de Satanás para o evangelho dos últimos dias da igreja na terra é exatamente isso aqui. A gente se vê como alguém que não tem pecado. Eu sou bom, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, né? Sou misericordioso. Eu abençoo aquelas pessoas que estão em necessidade, como o pastor Alex foi abençoado. Então eu abençoo. Tem gente que tem muito para dar o dobro do que ele precisava. Tem gente que não tem nem a metade, mas vai dar a oferta da viúva. Vai dar aquele pouquinho que tem, mas vai conseguir dividir com o necessitado. Então, a mensagem que Satanás quer trabalhar no nosso coração é que nós somos bons. Nós somos bons. Nós obedecemos a palavra de Deus. A gente vem para a igreja. A gente vem para a igreja de manhã. Olha a agenda da igreja que você recebeu aí. Dá para você vir para a igreja praticamente todo dia. Não é? Você vem e assim... Confessar meu pecado ultimamente. Eu adoro me esconder atrás da minha idade. Enquanto tem gente que foge dela, oi, tudo bem? Tô vendo uma amiga, Sara. Eu exploro a minha idade, gente. Porque, pensa comigo, eu tenho 68. Dá para eu pensar em ter 64? Não dá. Então, já que não dá para eu usufruir da juventude, eu vou explorar a velhice. Vou explorar. Eu quero tudo que eu tenho direito. Tudo. Né? Inclusive furar fila. Eu não furo não, mas eu acho interessante. Gente, eu acho muito interessante a pessoa de idade, né? Porque você está numa fila ali no caixa do mercado, ou sei lá onde, que hoje a gente não vai mais para fila de banco, mas você está naquela fila enorme, e aí chega uma pessoa de idade, tá nem aí para você, chega e vai lá para frente. Ela ignora quem está atrás. E aí quem está na fila, olha assim para trás, tipo assim, que abuso. Mas aí tu olha assim, é velho. Tu vai fazer o quê? Tu vai ter que engolir aquilo, né? Então é nessa que eu tô, sabe, gente? Eu ainda não cheguei ao ponto de furar fila. Mas não tá longe. Porque eu vou usar tudo que eu tenho direito. Você tem direito a sentar ali? Então eu vou sentar. Você tem direito a qualquer coisa. Só porque eu tenho idade? É a minha vingança. Entendeu? É a minha vingança. É isso aí. Enfim. Tá vendo? Eu começo a brincar, eu me perco. Vocês têm que me ajudar a me achar, tá? Mas eu me perco porque eu tô com idade. Eu posso. Eu posso! É exatamente assim, mas tudo bem. Onde é que eu estava? Onde é que eu estava, gente? Estou falando sério. Cadê os jovens da igreja? Hã? Você não tem como... Hã? Que Jesus está voltando. Obrigada. Fica atento, porque eu vou perguntar toda hora. Verdade, gente. Eu não estou mentindo, não. Sou fiel nisso aí. Disposta a fazer isso. Então, todos os dias nós pecamos. Todos os dias, irmãos. Não dá para fugir disso. É que a gente pensa, como é que o diabo trabalha na nossa mente? Pecado é o quê? É roubar, é matar, é adulterar, é fornicar. Tudo bem que esses últimos já estão caindo no desuso, né? Mas é pecado. É pecado. Mas ele trabalha na nossa mente para que a gente se justifique. Lembrei de uma coisa que eu queria falar. Domingo eu vou para a igreja, principalmente dia de ceia. Eu já vou cansada. Aliás, sábado eu estou cansada. O sábado antes da ceia, eu estou exausta à noite. Tá cansada por quê? Porque amanhã eu vou passar o dia inteiro na igreja. Então eu começo a sofrer no sábado.
É possível isso, irmã? Comigo acontece. Fico exausta, tá pensando em que amanhã vou para a igreja às 7 da manhã, gente. Volto, sei lá, que eu nem volto, eu fico direto, mas volto lá pro apartamento que a gente tem lá na igreja, lá pequenininho, pensa que é um apartamento, não, apartamentinho. A gente volta lá pelas 2 da tarde e aí 5h40 tem que estar lá dentro de novo. A minha idade não permite isso, entendeu? Então eu fico cansada. Eu me canso, aí depois eu posso me justificar assim, mas eu me dou tanto, né? Eu me dou tanto, fico até com peninha de mim às vezes, me dou muito. Tem os filhos que puxam o saco, vai para a igreja de novo, mãe, tem certeza, a senhora está cansada. Às vezes eu caio na deles, eu estou cansada, mas eu vou. Mas às vezes eu fico irritada com tanta, que eu falo assim, ei, estou velha, mas nem tanto, né? Dá para eu ir. Mas o que acontece? A gente tem essa possibilidade de pegar isso na nossa vida e irmos dando desconto para os nossos pecados. Porque o pecado são aqueles grandes, são as mensagens que Satanás coloca na minha mente, pelo menos. Mas existem tantos pequenininhos que para Deus é pecado. Não é? E esses, se der, eu oculto. Mas eu vou falar com você que a gente está diante da mesa do Senhor. E vira e mexe, eu me pego neles e fico chateada, decepcionada comigo. Por ter deixado passar. Pecados pequenos, tipo... o pregador está falando uma coisa e eu não estou concordando com ele. Isso é muito comum, pastor. É muito comum. Tudo bem, não estou falando agora necessariamente, mas quando eu estou sentada. Quando eu estou sentada e o pastor fala alguma coisa, o pregador fala alguma coisa que eu não concordo, às vezes o meu rosto ele não obedece, porque alguém fala assim, muda a cara. Por quê? Está demonstrando que você não está gostando. Falei, meu Deus, me ajuda. Né? Nessa situação, eu não simplesmente não concordo, mas com o coração alegre. Eu não concordo com raiva. Tipo assim, eu estou aqui, saí de casa, né? Deixei de ver o final, no caso hoje, né? Você está falando abobrinha, né? Tipo assim... O que você está falando? Você estudou antes de vir para cá? Não é? Gente, eu tenho que ouvir isso. E sem contar que às vezes ainda tem, fala para o lado. Se você fala para o lado numa hora que você está concordando, é fácil. Mas se é numa hora que tu não está concordando? Gente, não é um peso para gente? Confessa. Confessa, olha a ceia. É horrível. É horrível. Às vezes eu me sinto uma marionete ali. Fala de novo. Escolhe 5 pessoas. Gente. Não. Deixa claro aqui, senão eu não volto nunca mais. Se está alinhado com a palavra de Deus, você vai ter prazer de ir até o final da igreja, cumprimentar e falar o que está mandando. Porque o Espírito de Deus está ali, dando tempero. Amém? Mas se não tem Espírito, se é uma apresentação de palco, gente, falar para o lado já é difícil. E aí eu sou uma mulher do pastor, né? Vira e mexe, alguém diz, eu te olho o culto todo. Aí eu, Aí nessas horas eu tenho que lembrar, fala para o lado, eu não tenho vontade nenhuma de falar. Até porque às vezes nem é bíblico que está falando. Às vezes não é nada que está me levando para Deus. É animação de palco. É presença de palco. E eu tenho que repetir porque tem gente olhando para mim. Gente, é horrível. É muito ruim. Então quando eu começo a fazer isso, mas já estou com implicância com aquele pregador, eu estou pecando. Não, gente, eu estou pecando. Sério mesmo. Porque aí eu já estou julgando, eu já começo a imaginar, ai meu Deus do céu, quantas horas vai ficar falando? Ai meu Deus do céu, para que chamou isso?
Eu estou mostrando para você como a gente peca com coisas pequenas. Entendeu? É uma coisa simples, falei nada demais. Pelo menos, eu acho que não. É a realidade do nosso dia a dia, da nossa vida cristã. Mas isso é um pecado. Porque Deus não quer que eu tenha esse coração. É tipo assim, quem está falando, eu me acerto com ele depois. Você não tem o direito de fazer isso. Entendeu? Então, é um pecado pequeno. É um pecado pequeno, na minha conta aqui, pequeno para mim, tá, gente? Mas para Deus, eu não sou Deus, não. É aquela pessoa que é desagradável, que não sabe o lugar dela, mas que entra. Às vezes, irmãos, olha só, você vai me entender. Às vezes eu estou atendendo alguém no final do culto, assim, a pessoa está rasgando a alma, está chorando, está amargurada. Você está ali ouvindo, aí chega alguém, se mete no meio e começa a conversar. Ignora aquela pessoa. Gente, na hora, tu fica irada. Amém. Ai, bom sucesso tem. Fala para eles não. Mas assim, é a pessoa que não tem esse mancó. A pessoa é ruim? Não é ruim. Mas ela não tem noção de espaço. Ela não está vendo que a outra está morrendo ali, precisando de ser ouvida. Entendeu? Aí entra coisa. Aí depois que fala assim, desculpe, eu acho que eu atrapalhei. Né? Mas já foi. Então, isso, quando você vê essa pessoa de novo, que vem na tua direção, tu já fica, Jesus, vem para cá de novo. Isso é um pecado. Entendeu? Isso é um pecado. Porque a gente começa a colocar aquela pessoa num lugar que não temos o direito. Então são coisas pequenas. Tem aquela pessoa que é fofoqueira. Né? A Bíblia diz, os pobres, vocês sempre terão. Ele disse para os discípulos. Mas eu acho que também, assim, os fofoqueiros, vocês sempre terão. Né? Tem sempre alguém querendo falar. Aí depois que fala da vida dos outros, fala assim, mas não fala para ninguém não. Né? Vamos orar, né? É bem comum esse negócio de vamos orar. E você? Eu estou naquela igreja ali há 51 anos, eu me casei e fui para lá. Eu conheço muita gente. Eu tenho o perfil das pessoas, que vergonha. Mas você acaba tendo. E essas coisas são pequenas, mas elas são pecados diante de Deus. Por que elas são pecados de Deus? Porque Deus é santo. A gente não pode diminuir a santidade de Deus porque eu não consigo alcançá-la. Ele é santo e ponto. Ele não vai deixar de ser menos santo porque euzinha aqui não me empenhei em conhecer ao Deus que eu quero morar por toda a eternidade. Ele não vai mexer na santidade dele. O que vai acontecer é que essas coisas pequenininhas vão me afastando dele. Ou seja, a Bíblia diz que o nosso pecado é que nos separa dele. Ele é tão santo que ele vai se distanciando, ele nos quer, ele nos ama, ele aguarda que a gente entenda como temos que nos comportar diante dele. Porque você pensa o povo judeu, né? O povo que ele prometeu estar sempre com eles, e ele faz isso mesmo. Mas, à medida que esse povo não entendeu que Deus enviou o Filho dele para cumprir, deixar a lei, e agora é o tempo da graça, eles não quiseram entender, como a sua grande maioria não entende até hoje, mas nem por isso Deus deixou de cumprir o plano dele. Não é? Eles continuam aguardando o Filho de Deus. Eles não reconhecem o Filho de Deus. E Deus não fez uma mágica na cabeça deles para que eles entendessem isso.
Tem coisas que é compromisso nosso, posicionamento nosso, responsabilidade nossa, busca nossa. Uau, por que Deus deixou isso? Porque Ele criou o homem para ele ser amigo e se comunicar, não para ele só dar ordens. Deus não nos criou. Quando Ele criou Adão, a Bíblia diz que Ele criou Adão para que ele fosse amigo. Um amigo. Amigo a gente quer conversar, certo? Amigo a gente quer conversar. Deus criou o homem para ele conversar, não para ele só. Ele não criou robôs. E Ele espera que a gente tenha o mínimo de interesse de conhecê-lo. Eu preciso conhecer esse Deus que me chamou, esse Deus que me convida a morar com Ele por toda a eternidade. Então, uma das coisas que eu preciso identificar é que eu peco. E se é o pecado que me separa de Deus, eu preciso estar atenta para esses pecados. Por quê? Porque eu não quero ser separada de Deus. Eu quero desfrutar da comunhão dele. Eu quero ser aquela amiga do jeito que ele fazia com Adão, que a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, ele ia conversar, ele procurava Adão para conversar. Com certeza, igreja querida, todos os dias, Deus nos procura para conversar. Em algum momento do nosso dia, Ele nos procura para conversar. E aí, eu preciso estar atenta. Ó, aí a velhinha que já entendeu isso. Eu preciso estar atenta para saber a hora que Ele quer falar comigo. Porque é Ele quem decide a hora que quer falar comigo, e não eu que decido. Vou orar, vou falar com Deus e Ele vai me responder. Não. Eu decido a hora que eu vou falar com Ele. E Ele decide a hora que Ele vai me responder. E enquanto Ele não me responde, eu tenho que estar atenta. A qualquer momento Ele vai falar comigo. Então, se eu sei que o meu pecado me distancia dele, por quê? Porque Ele é santo, eu preciso rever todo o meu comportamento. Porque Ele está ali, Ele quer até falar, mas o meu pecado me deixa como que anestesiada. Não ouço. Estou ali, estou viva, mas não ouço, não percebo, né? Não percebo. Então é necessário que a gente pegue esse texto aqui. Quando eu vou orar, pastor, em nome de Jesus, você tem idade para ser meu filho, faz um sinal aí dizendo acabou. Ou então 5 minutos, tá bom? Porque eu falo. Você quer dar para outra pessoa, tudo bem, mas você é autoridade, então eu vou respeitar qualquer um. Você quer falar, Vanessa, para mim? Obrigada, quero. Porque eu nem olho para o relógio, ainda que eu olhe, eu não vou ver nada aqui mais. Então, irmãos, eu tenho uma prática, sabe? Eu tenho uma prática que eu adquiri. Não foi nem na velhice, eu não vou jogar isso na minha conta da idade, não. Bem nova, eu entendi que eu precisava disso. Antes de orar, eu dou um tempo para a Luciene puxar a ficha do dia dela. O que você fez? O que você falou? Como é que você reagiu? E começa a pensar. É claro que vem logo na mente aqueles momentos mais que mexeram mais comigo. E eu vou rever, porque eu vou precisar pedir perdão por aquilo. Eu vou precisar. Eu não vou acumular pecado. Então eu puxo. Aí lembro, Senhor, dou nome. Eu fiz isso, eu respondi mal. Eu fiquei irada. Eu fui grossa. Fui impaciente. Eu julguei. Me perdoa. Me perdoe em nome de Jesus. Obrigada, porque automaticamente, pelo sangue de Jesus, eu estou perdoada. Muito obrigada, Senhor. Aí no dia seguinte, eu vou fazer a mesma coisa na hora que eu vou orar. Aí o que eu descubro às vezes? Que eu vou pedir perdão pelo meu pecado. Cometi ontem e cometi hoje de novo.
Aí eu peço perdão de novo. Terceiro dia eu já estou, Senhor, eu sei que eu já pedi perdão por 2 vezes. É amigo, né? Eu sei que 2 dias seguidos eu fiz isso. Eu estou com dificuldades nisso aqui, Senhor. Me ajuda. Sou pecadora. Me ajuda. Eu não quero pecar aqui. Me ajuda, meu Pai. E o nome, eu chamo isso, eu dou o nome para isso de temor. Temor. Eu não quero desagradar o meu Senhor. Uma pessoa que tem planos que eu jamais imaginei. E que Ele faz esses planos reais na minha vida. Eu vivo um plano que eu nunca passou pela minha cabeça. E Deus faz porque Ele é amor, porque Ele tem prazer de fazer. Então o mínimo que eu tenho que fazer é agradar também a esse Senhor que me ama. Me conquistou, glória a Deus por isso. Então eu entendo que todos os dias eu tenho motivos para pedir perdão. Todos os dias eu tenho pecado. Todos os dias. E Satanás não vai me enganar, me fazendo achar muito crente, a ponto de as coisas que são pequenas serem pequenas aos olhos de Deus. Ainda que sejam pequenas aos meus olhos, com certeza, se você tem o coração de estar sempre declarando, confessando os seus pecados, o Espírito Santo vai trazer. E às vezes é uma coisa que você nem acha que é pecado. Tem uma hora que o Espírito Santo vai usar alguém com uma palavra ou com uma canção, ou ele mesmo vai se revelar para você, vai dizer, não estou gostando disso aqui. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava com uma amiga veio falar comigo e falou assim, Luciane, eu sonhei que a gente estava num chá aqui na igreja e você estava se servindo na minha frente e de repente eu conversando com você e eu vi que você ia crescendo e eu ficava falando com você assim crescendo. Você entendeu, né? Eu falei, não. E não tinha entendido mesmo. Eu falei, não. Aí ela, você está ficando muito grande, está se achando muito. Falei, oi? E pensei na hora, né? Que abusada. Pensei mesmo. Eu falei, não pode ser um pouquinho amiga que a pessoa já quer. Falei, tá. Tirei ali, saí de perto, acabou. Mas aquilo foi na minha cabeça. Aquilo me acompanhou. Aí eu comecei a olhar para minhas atitudes. E eu estava mesmo. Tudo bem, eu estava tão alta. Mas se eu não ficasse atenta, ficaria. Então são coisas pequenas. Eu não estou falando de grandes pecados, eu estou falando de pecados pequenos. Mas que certamente eu estava um pouquinho alterada, me achando um pouquinho maior. E se eu não tomasse conta disso, se eu achasse que era abuso mesmo da parte dela, isso ia crescer. De que tamanho eu ia ficar? Não sei. E isso ia me separar de Deus. Então, coisas pequenas, irmãos. A idade me trouxe isso. Dar valor às coisas pequenas. As coisas simples da vida. E muito mais em se tratando de coisas espirituais. Então eu vivo uma vida assim, às vezes, né, falar fora do microfone, uma briga com o marido em casa, gente. Tudo bem, pode brigar com o marido, que os dois é um, né? Eu digo pra mim, nós dois somos um, eu tô brigando comigo mesmo. Né? Tô chutando meu pé. Só eu mesmo que estou sentindo a dor, eu tento me justificar. Eu tento ser esperta, né? Mas que Deus briga comigo depois em off, só nós dois. Ele é bonzinho. E eu aprendo logo, porque se eu não aprender enquanto está só nós dois, depois ele vai escancar. Começa um monte de dia, Deus está me mostrando. Porque ele mostra, viu? Ele é desses. Não é não?
Outro dia ele revelou uma coisa para a irmã que a irmã saiu e falei, Deus, que coisa feia. Olha o que eu falei, meu Deus, na nossa linguagem aqui na terra, isso é fofoca. Falei mesmo. Porque ele fala, gente. Ele revela. Entendeu? Tudo isso é por amor. Então, antes que ele saia falando para todo mundo, quando eu estou muito enfesado com meu marido e estou botando ele numa... Mulher tem essa, maridos, entendam. Nós nascemos para ser mãe. A gente quer sempre corrigir. E eu amei aí alguém que estava falando aí no Instagram, você deve ter visto. Quem tem uma mulher que gasta o dinheiro, tu é um homem feliz. Eu falei, oh meu Deus, eu vou mandar isso pro meu marido. Mas vai ficar chato que tá perto do cartão, né? Da conta, vai ficar chato. Que assim, o que outra pessoa manda, que comentem. Mas vocês viram isso? Levanta a mão. Alguém leu isso? Só eu? Não. Mulher, olha, não fica zangado porque tua mulher briga com você e ela quer o teu bem. Eu falei, gente, dito por um homem. Né? Gente, que coisa linda. É a própria revelação. Ela te ama. Por isso ela fala dos teus defeitos. Gente, que coisa linda é essa? Mas vou te falar, tem um limite para Deus, tem um limite de coisas pequenas. Eu não sei porque ele é assim, gente. Não sei se chegar no céu eu vou lembrar para perguntar. Mas é assim, tem um limite da gente dar as bronquinhas neles, entendeu? Chega uma hora que passou do limite e vira pecado. Olha aí que perigo. É um perigo. Mas tudo bem, o inverso é verdadeiro. Tá? O inverso é verdadeiro. Nós somos a parte mais fracas. Né? Nós somos a parte mais fraca. É a Bíblia que diz. Sou eu não. Então nos trate muito bem, porque nós somos a parte mais fraca. Então, gente, se não tratar a mulher bem, que é a parte mais fraca, meu marido disse que quando chegar no céu, a primeira pergunta que ele vai fazer: onde ela era mais fraca que eu? Me diz! Vira e mexe, chegar no céu, a primeira pergunta: onde é que ela era fraca? Falei, enquanto não chega lá, faz tua parte. Trata com cuidado. Trata com cuidado. Porque existe limite para Deus. Às vezes eu estou tratando ele de uma forma que eu estou irada mesmo. Eles dão motivo, gente. É humano. Eu também dou motivo. É claro que eu não penso muito nisso. Ele já vai pensar para que eu vou, né? Deixa ele pensar. A minha parte é pensar no tanto de trabalho que ele me dá. Para me justificar na hora que eu tô com raiva. Mas aí eu tô com raiva, brigo, tô irado, tenho que pregar. Olha aí. Olha o rolo que isso dá. Como é que a gente faz, né? Então é nessa hora que o Espírito Santo fala, viu? Passou do ponto. Passou do ponto. Então eu tenho que estar atenta para isso. E eu sei que ele também, eu fico feliz por isso. Tá brigado e vai falar para casais. Olha aí. Gente, isso é luta. Isso é luta. Aí eu fico olhando para a cara dele de banda, tipo assim, vai pedir perdão? E ele, por sua vez, também. Eu estou falando de coisas simples. Estou falando de coisas simples. Que nos separam da comunhão, da viração do dia que o Senhor quer fazer comigo e com você. Para falar os segredos. Para falar o que Ele quer fazer aqui na igreja, por exemplo. Né? Se Ele está com um plano de que vocês estão lá naquela de mudar, não sei como é que está, mas... né? Então, às vezes Ele quer falar com você onde que é. Às vezes Ele quer falar com você da onde vai vir o recurso. São coisas simples, mas que o nosso Deus é um Deus de coisas simples. E, aliás, eu prefiro ver Deus se manifestar na minha vida com coisas simples do que com as grandes. Porque quando chegam as grandes, eu estou cheia de fé. Eu penso assim, uai, se ele se preocupou com um tênis que eu queria, que eu não precisava. Ele
não vai se preocupar com isso, que é caso de vida ou morte? Claro que vai. Então a minha fé é sustentada através das coisas simples. Tenho que dar valor às coisas simples da vida. E a minha comunhão com Deus não é diferente. Então eu não sento para falar mal de ninguém, principalmente de autoridade, dá vontade. Às vezes vem um pensamento assim que eu gosto dele aqui, mas eu tenho que repreender. Porque diz assim, essa pessoa está me dando todos os motivos, ela está pedindo, fala mal de mim. Com certeza você conhece alguém que se esforça. Tem gente que se esforça. Parece que usa todas as forças para falar, fica mal de mim, fala mal de mim, fica com raiva. Porque tu agrada e não adianta. Então essa pessoa está pedindo, no meu entendimento, né? Mas depois eu tenho uma amiga que fala assim, é filhinho do papai, não fala Deus, não. Uma amiga, sabe? Gosto muito dela. Muitos anos não vejo, mas está sempre na minha mente. Quando alguém fala de alguém, eu lembro dela. Chama-se Cláudia de Caraí. Quando alguém começava a falar mal de alguém na igreja, falava assim, olha, esse é filhinho do papai. Só ele pode falar. Não se mete nessa área. Aí a gente calava a boca. Isso é precioso, irmãos. Porque a Bíblia diz para nós que ele gosta da comunhão e é ali que ele ordena a benção dele. E como que a gente lembra disso na hora de falar mal de quem está perturbando a gente? A gente não lembra. Então é um pecadinho. Ah, é um pecadinho. Não, mas a pessoa faz isso mesmo. Isso é um problema de Deus, não é meu. Mas isso pode atrapalhar na hora que ele quiser me visitar para falar comigo. E ele fala coisas lindas, maravilhosas. Coisas que são pequenas, mas que se tornam especiais, porque foram ditas pelo meu Pai do céu. Né? Outro dia ele usou um irmão, no meio do culto, o irmão estava pregando, foi lá, botou a mão na minha mão e falou baixinho assim, você tem que cantar, eu não gosto da minha voz. Você tem que cantar, porque eu dei um... Olha só, eu vou compartilhar com vocês. Falei para ninguém, ele falou baixinho. Eu dei uma unção especial para alguns. E dei para você. Olha que segredo. Isso é pequeno, irmãos. Mas ficou enorme. Porque é um segredo que ele falou para mim. Baixinho no meu ouvido. Entendeu? É uma coisa simples, que se torna... Eu comecei a cantar muito mais. Em casa eu cantarolo. Por quê? Porque ele quer me visitar na hora que eu estou cantando. Na hora que eu estou cantando, ele traz uma unção do Espírito Santo. Eu começo a falar em línguas, a chorar sozinha. Qual foi o segredo? Ele passou para falar assim, canta mais. São coisas pequenas que Deus quer te alegrar, que Ele quer fazer com que você se sinta importante, especial. Aí depois disso, quando o pecado vir, eu vou falar, não, pecado, você não vai ficar aqui, porque eu não vou perder essa comunhão que eu tenho com meu Senhor. Não vou perder. Então o diabo quer tirar de nós essas coisas pequenas que fazem toda a diferença para uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus por isso. Então, se todos os dias eu peco, todos os dias eu vou falar, obrigada, Senhor, porque eu tenho o sangue de Jesus Cristo para me purificar dos meus pecados. E eu posso zerar a conta, porque Ele faz assim comigo, e posso começar tudo de novo. Aleluia. Todos os dias. Ele é um Deus perfeito. Irmãos, nós somos uma igreja que está em construção. A minha vida está em construção, a sua vida está em construção. Nós não podemos ficar parados, achar que o culto foi legal, que o ambiente é bom, eu faço bastante coisa na igreja, o pastor pode contar comigo, e assim tá bom. Não tá bom não, irmãos. Não tá bom, tem muito mais, Deus tem muito mais para nós. Eu ainda não estou na estatura
estatura de varão perfeito, como Paulo diz para nós lá em Efésios 4:13. Eu não estou nessa estatura ainda. Preciso de pouco para ficar irritada. Preciso de pouco para ficar irritada. Basta você ir fazer um exame lá de sangue e a pessoa fura o teu braço a primeira, segunda, terceira vez, tu já olha para a cara dela. Não é não? Obrigada. Porque outro dia eu estava lá, fui fazer exame de sangue, eu já estava, Jesus, me ajuda. Ela furou meu braço 3 vezes. E eu tipo assim, chama outra pessoa, né, amiga? Tu já viu que não vai dar para você, né? Vontade de falar. Jesus, me ajuda. Ela furou mais 2 vezes. Ela mudou de agulha. E tá lá furando. Aí começa a procurar a veia depois que a agulha tá lá dentro do braço. Ai, irmãos, fala sério. Isso aí é para tirar você, né? Não. Eu clamo logo o sangue de Jesus. Clamo sim. Eu falei, Satanás, tu quer mesmo que eu fique na carne? Tipo assim, tenho razão. Eu não tenho razão se eu reclamar assim, se eu subir no sapato? Afinal de contas, eu sou uma anciã. Mas ainda motivo eu tenho. Aí fechei o olho, comecei a pensar, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, Satanás quer me irritar. Me ajuda. Aí ela desistiu. Acho que eu vou chamar outra. E eu, sim. Né? Depois dela furar, ela achou que ela tinha que chamar outra. Aí chegou outra, glória a Deus, tirou o sangue. E aí ela veio, engraçada, comigo não saiu. Né? Como é que eu saí dali? Essa sua infeliz besta, agora que tu percebeu? Não, claro que não. Saí dali obrigada, Senhor, porque chegou uma que conseguiu. São coisas pequenas. São coisas pequenas. Tipo, estar irritado quando alguém te liga para fazer. Você quer, sei lá, você quer fazer um exame, marcar um exame. Jesus, que luta. Tu tem que falar tudo, teu CPF, o plano de saúde, um monte de coisa que pergunta. Aí passa para outra pessoa e você tem que repetir tudo de novo. Né? Aí quando passa para outra, você tem que repetir tudo de novo. Às vezes a ligação cai, tu tem que ligar. Gente, antes eu falava assim que era Satanás para me irritar. Agora eu dou um golpe em Satanás. Sabe o que eu falo? Deus está me testando e eu vou ser aprovada. Né? Não foi bom isso? Amei essa ideia. Eu acho que Satanás fica com muita raiva. Até porque eu acho realmente que é Deus me testando. E aí eu pego e boto a conta em Satanás. Não dou mais crédito para ele. O negócio está ruim, Deus está me provando. E eu vou ser aprovada. Então eu tenho um compromisso de me manter bem. Porque eu lembro logo quando Deus estava com Gideão e mandou a turma beber água. Esse texto não sai daqui da minha cabeça. Não sai. Mudou a minha vida. Que mude a sua também. Tudo que acontece de ruim, eu penso, Deus está só me olhando. Mas eu vou ser aprovada. Então o espírito de murmuração que eu achava que tinha hora que eu podia usar, fazer uso dele, eu já não faço. Mas é uma coisa pequena. Mas é uma murmuração. E o povo hebreu ficou caminhando lá no deserto. Por quê? Murmuração. Eu não vou caminhar no deserto além do que eu tenha que ficar. Deus tem um tempo para o deserto. Deserto é passagem. A gente ouve, os pregadores adoram falar isso, né? Deserto é passagem. Mas tem gente que vai e fica muito tempo ali. Aí começa a murmurar porque a bênção não chegou. Aí fica mais tempo ainda. Então,
eu coloco tudo numa conta de que eu vou ser aprovada e eu vou passar pelo que tiver que passar, porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Nós somos uma igreja que estamos em construção, então eu não posso ficar botando na conta de Deus que Ele vai entender, porque essa geração tem essa fala: Deus vai entender. Deus não vai entender nada. Ele não tem. O que ele entende é que ele mandou o filho dele para morrer pelos meus pecados. Mandou o Espírito Santo para falar no meu coração, para me convencer. Você está errado. Mas se eu não quero ouvir o Espírito Santo, aí isso é um assunto meu. Não é dele. É um compromisso meu de estar atenta, porque eu coloquei no meu coração que eu não vou pecar contra Deus. Aleluia por isso. João, para fechar aqui, irmãos, ninguém está fazendo sinal? 5 minutos. Obrigada, amiga. Agora me diz, está 4, 3, 2, 1. Estou brincando, mas pode fazer. Então, João deixa claro 2 coisas para nós nesse texto. Quando ele diz para nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele destaca aqui o perdoar e purificar. Então, perdoar é aquilo que a gente tem que confessar. Ele perdoa o que eu confesso. Ele perdoa o que eu entendi que eu fiz e não deveria fazer. Gente, Deus, a gente não conhece Deus. Ele é um Deus de amor. Ele está atento a tudo. Eu me lembro uma vez que eu dei um castigo para minha filha. Ela tinha feito alguma coisa. Graças a Deus, meus filhos nunca fizeram nada demais, mas eu era muito exigente. Então ela fez alguma coisa que eu não queria e aí eu dei um castigo para ela. O grupo RAI, né? Alguém aqui lembra do grupo RAI? Era a vida dos adolescentes, eles respiravam o grupo RAI. E o grupo RAI era sair, ia fazer um passeio. O que eu fiz? Você não vai no passeio do RAI. Eu acabei de falar no quarto, ela já estava deitada e fui orar. Que linda, olha a santa mãe que usa a vara no filho, né? Fui orar, que eu ajoelhei, o Espírito Santo falou comigo na hora. Se eu fizer com você o que você fez com a sua filha, não, nem terminou a frase. E aí eu caí em mim. Falei, fui muito dura. Gente, eu era uma mãe disciplinando um filho. Eu não bati. Eu dei um castigo. Esse é o nosso Deus. Não se engane. Ele está atento a tudo, de verdade. É por isso que eu gosto de lembrar lá dos 300 de Gideão. Todos estavam com sede. Mas só 300 beberam a água do jeito que tinha que beber. Ora, gente, quando eu estou bebendo água, ela tem um jeito? Para mim, não. Para Deus, sim. Para Deus tem um jeito certo de beber água. E isso é muito sério. Isso é tão sério quanto isso que está aqui. É muito sério. Eu não posso banalizar isso. Então, perdoar é confessar aquilo que é praticado. Porque tudo começa lá dentro. Eu tenho que examinar. Só eu posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Só eu. Então eu preciso, irmãos, odiar o pecado. À medida que eu vejo como eu estou pecando, eu começo a ficar com raiva de mim. 2 minutos. Porque eu estou insistindo naquele pecado. Eu não posso insistir. Não se permita insistir, por menor que seja o erro. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar. Eu odeio ouvir quem fala pecado é bom. Pecado não é bom. Se pecado fosse bom, ele não iria me afastar de Deus. Pecado não é bom em situação nenhuma. E se por acaso tem alguém aqui que está pensando numa geladinha, sei lá no que diz que é bom, em nome de Jesus, ore para que o Senhor te ajude
a sentir repulsa do pecado. Em nome de Jesus. Ele é fiel. Ele vai te ajudar. Mas reconheça e confesse. E também Ele vai nos ajudar, nos purificando. Por que Ele nos purifica? Porque Ele sabe que o pecado que nós cometemos todos os dias é porque nós nascemos em pecado. Fomos gerados no pecado. Mas foi cantado aqui. Teve uma canção que eu não conheço, mas não teve uma canção aqui que diz: o pecado não tem mais domínio. É isso que a palavra diz. O pecado não tem mais domínio sobre nós, seja qual for. Às vezes a gente está com dificuldade de olhar. Eu vou falar de marido, gente, porque eu sou casada há 51 anos. Vai, fala. Uau! Sim, obrigada. 51 anos de casada, gente. É uma vida. Muito tempo. É muito tempo. O amor é lindo. Tem gente que fala, isso é mentira, dá vontade de falar mentira. 51 anos, nunca brigamos. A gente briga sim, irmãos, muito. Eu sou uma pessoa e ele é outra, né? A gente briga é claro, a briga santa, gente. Eu amo brigar citando a Bíblia, porque ele tem que calar a boca. Sou esperta, né? Briga comigo citando a Bíblia. Aí um dia meu filho falou assim: essa eu nunca vi. Brigar citando o versículo. Eu falei: quem tem que calar a boca? Mas aí tu tem que conhecer a Bíblia, amiga, e usar ela a teu favor, né? Acabou o tempo, ela disse. Eu preciso me conhecer. Deus, Ele me conhece, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer o meu calcanhar de Aquiles, para que eu o proteja. Aqui é onde a Luciene vira fera. Então, eu vou estar atenta para proteger o meu calcanhar de Aquiles. Agora esteja certa, Deus vai deixar alguém acertar o teu calcanhar de Aquiles. Ele vai. Isso é inevitável. Já estou te avisando daqui. Ele vai alcançar o teu calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque Ele quer que você entenda que você venceu esta batalha da tua carne. Então, conhecer as coisas pequenininhas que me fazem pecar contra Deus, também me fazem entender que eu estou vencendo nas horas que elas já não fizerem diferença na minha vida, né? Uma implicância com o marido que você possa ter: eu não tenho com o meu, que o meu não faz isso. Mas muita mulher reclama: marido que joga a toalha molhada na cama. Eu não sei se eu já falei aqui, talvez eu tenha falado, mas vou repetir. Não gosto muito disso, mas vou repetir e acabou, tá, Vanessa? Acabou, prometo. Mas meu marido entrou numa, glória a Deus por isso. Hoje eu posso falar, na época não, coisa de 1 ano e meio atrás. Começou a lavar roupa da casa. Ah, que lindo, né? É que lindo quando você não chega e você vê que ele jogou na máquina toalha de banho, roupa vermelha, aquela blusa que você ama, né? Que era isso que eu via, né? Um dia eu cheguei da consagração, olhei para a corda, um sábado, ele estava todo sorridente. Eu olhei para a corda, estava uma blusa de lã novinha. Do lado dela estava toalha de banho. Lã com toalha de banho. Imagina, né? Meia preta, camiseta preta, calça dele preta, tudo que ele tinha usado na sexta.
Eu lembro que eu abri a porta, olhei aquilo, ele estava rindo, eu olhei, arriei o olho para ele, não consegui rir. Eu tô falando diante do Senhor. Eu lembro que eu arriei o olho e pensei assim: o sangue de Jesus tem poder. Chego de uma oração e Satanás já está aqui me perturbando para eu perder tudo que eu ganhei na oração. E fui pro quarto soltando fumaça pelo nariz, como se fala. Falei: meu Deus, que é isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou ver aquela blusa branca novinha, linda, cara, que eu pensei 2 vezes em comprar? Blusa de... Ai, voltei pra cozinha, esperando eu elogiar. Não aguentei. Eu falei: por que tu fez isso? Por que tu fez isso? O que eu fiz aí, tá de bobo? O que eu fiz? Você botou a minha blusa branca junto com toalha, junto com a roupa preta. Não mistura roupa preta com roupa branca, toalha não pode misturar porque sai espelhinho. Aí falei. Tá bom, ele ficou triste. Falei: nunca mais ele vai lavar roupa. Semana seguinte ele tá fazendo tudo de novo. Eu não sei quantas vezes eu tive que falar isso. Eu tô falando sério. Aí chegou uma hora que eu olhava pra cara dele e falava assim: Satanás tá usando esse homem pra me perturbar. Mas ele é o anjo da igreja. Olha aqui na minha cabeça tudo isso. E vamos orar, e vamos pregar. Perdão, eu tenho que pedir pra pregar, gente. Tá pensando que é fácil, né? Não. Meu Jesus, tem misericórdia de mim. Gente, pelo amor de Deus, só tem eu e você. Se você lavasse roupa na hora que tava todos os filhos em casa, ótimo, mas agora, meu bem, não precisa. Tá? Aí ele, no dia seguinte, lavava a roupa de novo. Aí teve um dia que eu não aguentava mais aquilo. Agora tinha um mistério, nunca manchou. Não, só manchou umas camisas dele. Fiquei toda feliz. Confesso o meu pecado. Confesso. Porque eu ficava olhando, gente, ele mistura roupa vermelha com roupa branca com preto e não manchava. Eu falava: isso tem um mistério. É unção, era para me envergonhar. Falei: gente, eu já teria manchado, ele não mancha. Aí um dia eu fui tirar a roupa da corda, 2 camisas novas dele. Ele fez aniversário, ganhou um monte de camisa, tinha 2 novas, toda manchada. Só o Senhor sabe a minha alegria, irmãos. E eu não tô falando isso para você rir. Você pode rir, tudo bem, é engraçado. Mas eu tô falando porque foi a realidade. Aí enfim, eu vou poder mostrar para ele que não dá para misturar roupa. Aí fui lá atrás dele. Quando ele chegou da igreja, do culto à noite, eu tava com as camisas lá. Aqui, essas camisas. Pois é, manchou. Tô vendo. Perdeu as 2, né? Perdeu mesmo. O que você fez? Eu já sabia, né? Eu lavo roupa desde 11 anos de idade. Tô com 68. Você imagina se eu não sabia? Claro que eu sabia. O que você fez? Ele tinha que confessar. Ele falou: eu botei água sanitária. Por que você botou água sanitária em roupa de cor? Eu saí pegando as coisas lá do armário, das coisas de lavar roupa. Falei: você tá vendo como é que não pode? Água sanitária é só pra roupa branca. Não tem problema eu falar, porque eu sei que entra por aqui e sai por aqui. Mas eu falo, não é infarto. Mas chegou um dia que eu cheguei da rua de novo e tá ele botando as roupas na corda. Nesse dia, eu só pensei, e agora acabou de verdade. Eu só pensei, Deus sabe, em pezinho, eu só encostei a porta e pensei: como é que eu vou acreditar na conversão desse homem? Eu pensei isso, viu? A gente peca. Deus, eu pensando, ele botando a roupa na corda, rindo. Eu acho que ele ri porque é assim, estou botando a roupa na corda de novo. E aí eu pensei, só pensei, eu não ia arrumar outra briga. Eu falei: eu só vou acreditar na conversão de verdade o dia que ele parar de botar roupa na corda, de lavar a roupa.
Mas o Espírito Santo falou na hora. Sabe o que é na hora? Na hora. Não, é o contrário. Você vai estar convertida o dia que ele botar a roupa na corda não te incomodar. Podia ficar sem essa, né? Mas aquilo me fez tão mal que eu tinha que botar pra fora. Fiquei que nem o peixe quando tava com o Jonas. Se não vomitar, morre. Aí eu, pois é, Jaime. Eu acabei de pensar isso e isso de você. E ele rindo, botando a roupa na corda. Eu falando, Jaime, eu disse pra Deus aqui, quando eu entrei, Deus, ele só vou acreditar na conversão dele o dia que ele parar de lavar roupa. E ele, E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Não, Luciene, é o contrário. Você vai estar convertida no dia que isso parar de te incomodar. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele estava assim, ó, rindo de mim, né? Quando eu falei isso, ele fez assim, ó. Eu não entendi nada, né? Porque aí que era pra ele rir, né? Tipo, bem feito. Não, ele ficou sério. Aí eu também não aguentei, eu já tava pilhada. Eu falei, não vai rir não? Agora é motivo pra tu rir. Levei uma bronca de Deus por tua causa. Ele ficou seríssimo. Até hoje, não entrei mais no assunto. Mas sabe o que eu acho que ele pensou na hora? Não é que Deus está vendo essas coisas pequenas? Se ele estava brincando de irritar, ou porque realmente ele continuou lavando roupa. Graças a Deus ele não está mais misturando. E eu nem dou parabéns para ele. Já devia ter aprendido. Já teve 1 ano que eu venho falando, né? Mas isso me leva a pensar que as coisas pequenas a gente acha que Deus não está vendo. Deus vê. Deus anota. E se você der espaço, Ele fala. Ah, Deus nunca falou comigo. Porque tu não dá espaço, amiga, é só isso. Cria intimidade que Ele vai falar. Ele vai fazer você entender. Não é Ele que vai estar convertido quando parar de lavar roupa. É você que vai estar convertida quando a roupa que Ele lava não te incomodar. Eu estou falando de botar roupa na corda. Esse é o nosso Deus. Se Ele é tão criterioso com as pequenas coisas, eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer. Vamos estar de pé? Pode estar de pé? Vamos estar de pé? E a gente vai ficando apavorada à medida que a gente vai se conhecendo. A gente vai vendo como a gente é miserável pecador. E mais carente vamos ficando da bondade do Senhor. Mais gratos vamos ficando. Porque é um Deus que conhece essas coisas pequenas. É um Deus do dono do universo. Ele tem tanta coisa para tomar conta. Mas Ele olha para o coração da Luciene que está irritado com uma roupa que está sendo posta na corda. É esse Deus que nos escolheu para conversar conosco. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui determinado, determinada a ouvir a voz do Senhor falando com você. E realmente vai ser como o pastor falou aqui na hora da oferta. Você não vai fazer negócios errados. Se por acaso fizer, porque acontece isso, é Ele querendo chamar você para um outro assunto dentro daquela realidade. Enfim, você nunca vai estar perdendo, você vai estar sempre crescendo no conhecimento desse Deus. Aleluia. Querido Senhor, eu te dou graças por essa noite, por essa oportunidade de estar aqui falando acerca das coisas, Senhor, que temos vivido contigo, que temos entendido da tua parte, com os meus irmãos, porque essa é a igreja do arrebatamento, essa é a igreja que vai governar
este mundo. O governo do Brasil não está na mão dos nossos políticos, não. Tudo está nas mãos da tua igreja. Mas a tua igreja precisa se conhecer. Como vamos governar este mundo se não conseguimos governar a nossa própria vida? Ajuda-nos, Senhor, a ter um interesse nas coisas que são nossas para o desenvolvimento da nossa comunhão contigo, porque a tua palavra diz para nós que coisas grandes e ocultas tu tens para revelar a nós. Que eu me preocupe com as pequenas para que eu possa entender as grandes e ocultas. Se eu não conseguir entender as pequenas, Senhor, se eu não conseguisse entender que a minha conversão estava ligada naquela irritabilidade de ver meu marido botar roupa na corda, como que eu vou tratar das coisas do governo desse Brasil que está perdido nas mãos de Satanás? Como, Senhor? Ajuda-nos a entender isso. Eu vou cuidar das minhas coisas pequenas, porque as grandes serão reveladas pelo meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar diante desta mesa. Ó Deus de amor, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada por mais este culto. Muito obrigada pela tua presença aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que o Senhor te abençoe, igreja. Amém.